Senhoras e senhores, uma boa tarde. Hoje, dia 25 de julho de 2023, às 14 horas e 19 minutos, estamos iniciando mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito, cujo processo é o 100 de 2023 e que trata de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para as instalações de empreendimentos privados no município de Bauru. Hoje, como já tínhamos, além de algumas deliberações rápidas que nós temos, também temos aqui a programação e os convites enviados para ouvir os convidados, primeiramente às 14h30, o senhor Antônio Grilo Neto, que já está aqui conosco, e a gente, na sequência, já vai ouvi-lo. Senhor Edmilson Queiroz Dias, às 15h30. O senhor Luiz Pegoraro, também é agendado aqui às 16h45, e, por fim, o senhor Antônio Carlos Garmes. Então, hoje, este é o rol de pessoas que nós vamos fazer a oitiva. Temos aqui o processo que já está aí com 121 páginas anexadas ao processo. Então, as páginas 85, nós temos aqui, foi juntado na última semana, um ofício da prefeita. Nós temos também aqui, nas 86, o ofício da prefeita, 87, 88, as 89, um CD contendo todas as cópias aqui que foram remetidas do governo da prefeita Suelen Rosim, também as 90, os links para que possa acessar as cópias, 91 também um ofício da prefeita com encaminhamento de todos os links, e a planilha com os números dos processos constantes do link. Na 94 também, mais e-mails relacionados ao link. Nas folhas 96, nós temos aqui o ofício da prefeita, anexando todas as justificativas até as folhas 105, todas as justificativas dos membros que não compareceram do GAI. Folha 106, a justificativa da Letícia Kitney, declinando. Temos também, aqui nas folhas 107, o doutor Marcos Rios sendo constituído pela OAB para participar da comissão. Nas folhas 108, 109, 110, 111, 112, até 14, a justificativa do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sobre a sua não possibilidade de participação, trazendo algumas informações. Temos ainda nas 115, 116, 117, a ata da nossa última reunião, e as folhas 118, nós temos o ofício, como foi solicitado na última reunião, solicitando ao Nilson a origem das tratativas iniciais acerca da redução na metragem, no Vargem Limpa, e os documentos pertinentes. E também a 119, nós temos um ofício, o presidente da casa fazendo essa solicitação. A 120, o nosso ofício convidando o senhor Orlando Costa Dias, vice-prefeito, para que possa ser ouvido no dia 8 de agosto, antecipando e jogando os presidentes do conselho para semanas posteriores, assim como convocando a senhora Natasha Lamônica para ser ouvida no dia 8, e o ofício do presidente. Eu gostaria de registrar que estamos presentes aqui, eu,
vereador Manuel Afonso Lozila, que preside essa SEI, e os demais membros que compõem essa comissão. Vereador Milton César de Souza Sardim, que é o relator desta comissão. Temos aqui também, né, o vereador Meira, Benedito Roberto Meira, que é o membro desta comissão. Também temos aqui o vereador Borgo, Luiz Eduardo Penteado Borgo, também participante desta comissão. E temos também aqui o vereador Beto, né, que está conosco, que é membro dessa comissão. Além do consultor jurídico desta casa, o Vinícius, né, que é o nosso secretário e que está sempre aqui acompanhando os trabalhos desta comissão, e também, né, através de ofício designado pela OAB, o Dr. Marcos, que nos acompanha aqui em todas as reuniões, designado pela OAB para representar esta entidade. Nós temos aqui alguns ofícios, que eu vou só nominá-los aqui, que é para juntada no processo, que é o de convite do Edson Aquino para comparecer. O presidente já fez o envio, também do Márcio Colim, né, para o dia 8, o presidente da Câmara já fez o ofício. Nós temos, né, ainda aqui, né, mais alguns, mais um e-mail. Prezado Ronaldo, primeiramente solicito a gentileza de acusar o recebimento deste e-mail, conforme o contato telefônico, seguindo a orientação da SEI de contrapartida, segue o link abaixo, contendo cópias dos processos referentes à gestão do prefeito Clodoaldo Gazeta. E aqui tem todos os links, segue também a via digitalizada, através do ofício 1658-23, com relação aos números do processo constante neste link, e encaminhado, enviado aqui pela Nayana Farch, da Prefeitura Municipal. Então, os documentos referentes à gestão do Clodoaldo Gazeta também está aqui, com o ofício da prefeita, e também, né, um arquivo digital para ser juntado no processo. Além desse ofício, nós temos aqui também um ofício do Dr. Antônio Carlos Garmes, né, direcionado, e que no momento oportuno e para o qual ele foi convocado, daí a gente faz a leitura e já para que a gente possa iniciar em tempo a oitiva do senhor Antônio Grilo Neto. Eu acho até que nós vamos fazer essa leitura do ofício, porque nós temos ainda 4 minutos para as 14h30, e aí a gente já faz a leitura e já deixa registrado esse ofício. Vou pedir ao vereador relator que possa fazer a leitura do ofício enviado pelo senhor Antônio Carlos Garmes. Bauru, 17 de julho de 2023, prezado senhor, referente ao ofício da SEI contrapartida 1523E. Em atenção ao ofício em referência, através do qual sou convidado para participar da minha oitiva presencial no dia 25/7/2023, às 16h45 às 17h30, sobre o pedido da Comissão Especial de Inquérito, que visa apurar aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realização e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações de empreendimentos privados no município de Bauru desde 2014, nos termos do processo 100/23, cumpre-se, com todo o respeito, declinar do honroso convite, posto que, primeiro, a lei que instituiu as contrapartidas no ano do município de Bauru, embora anterior ao período que eu fui secretário dos Negócios Jurídicos de Bauru, ocorrido no dia 23 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, o assunto nunca foi alvo de qualquer procedimento administrativo que tenha passado por minhas mãos para manifestação. 2. Acontece que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil exige que todos aqueles que assumam tal cargo fiquem obrigados a comunicar tais circunstâncias ao órgão de classe, de maneira que o advogado permanecerá com seus direitos profissionais suspensos. 3. Em virtude desse motivo,
Suspensão de direitos profissionais. O secretário de Negócios Jurídicos, além de entregar sua identidade profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil, também fica impedido de proferir pareceres jurídicos no âmbito da administração pública, podendo manifestar-se apenas em questões administrativas que nunca aconteceram. 4. Assim, como secretário de Negócios Jurídicos do município de Bauru, no período mencionado, não proferi nenhum parecer jurídico nem administrativo sobre a questão das contrapartidas, de forma que também não participei da elaboração da lei em questão, bem como, durante o período acima mencionado, não participei de nenhuma reunião sobre as ditas contrapartidas necessárias para empreendimentos privados no município de Bauru, desconhecendo as relações jurídicas ou administrativas internas entre os entes mencionados, município e entidades privadas, e 5. Por necessário, observo que pareceres jurídicos no âmbito da administração municipal são privativos e prolatados por membros do quadro de procuradores jurídicos do município de Bauru. Aproveito a oportunidade para reiterar o processo de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Carlos Garmes. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador relator. Também vamos pedir para juntar aos autos e nós passaremos as oitivas, caso algum membro não tenha nenhum ponto a colocar neste momento. Consulto os membros aqui, se tem neste momento. Às 14h30, nós vamos iniciar a oitiva aqui do senhor Antônio Grilo Neto, que está aqui conosco, foi convidado. E nós gostaríamos, senhor Antônio Grilo Neto, de agradecer a sua presença, estar aqui conosco. Tenho certeza que vai ser proveitoso, esclarecedor, para que a gente possa levar à população os fatos esclarecidos e a verdade. Então, inicialmente, vou passar a palavra ao senhor para que possa fazer uma apresentação pessoal, dizer seu nome, quando esteve no governo de quem, enfim, como foi a sua passagem pela Prefeitura Municipal, e, na sequência, a gente abre aos vereadores para que possam dialogar contigo. Tá? Fica à vontade, o microfone está aí, sinta-se à vontade. A gente vai pedir só para falar no microfone, porque aí está sendo transmitido, e vai ficar Perfeito. Gravado. Obrigado, viu? Uma boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. O meu nome... Desculpa, eu estou saindo de uma gripe. O meu nome é Antônio Grilo Neto, eu sou engenheiro civil, já trabalhei em vários empregos em Bauru, como na Rede Ferroviária Federal, na Texaco, e, posteriormente, estive na Prefeitura Municipal, a convite do prefeito Rodrigo Agostinho. Eu entrei na Secretaria de Planejamento, CEPRAM, no dia 10 de fevereiro de 2015 e me desliguei no dia 12 de setembro de 2016. Tá certo. Obrigado pelas informações iniciais. Eu vou pedir só que o senhor, quando for responder, que possa falar ao microfone mais próximo, porque daí fica mais fácil da gente ouvir. Vou passar aqui a palavra ao vereador relator, para que possa fazer os seus questionamentos. Fala aí. Vereador Manuel, pode passar a palavra para os demais vereadores. Obrigado, vereador relator. Vou, então, abrir a palavra aqui aos demais colegas, membros da comissão, para que possam, enfim, fazer os questionamentos que acharem pertinentes. Vereador Meira, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Coronel. Eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, porque a lei 6.626, de 18 de fevereiro de 2015, que é a lei que dispõe da elaboração do estudo de impacto de vizinhança, pelo que o senhor declarou agora, o senhor estava no Sim. cargo quando essa lei foi instituída, foi apresentada pelo prefeito Rodrigo Agostinho, o senhor participou da elaboração, da minuta desse projeto de lei? Não participei.
Já estava pronta quando o senhor chegou? Na O senhor falou realidade- que assumiu quando o cargo? Eu assumi no dia 10 de fevereiro. É, e 2015. a lei é de 18 de fevereiro de 2015. Então, o senhor não teve... Não participei, provavelmente ela deve ter sido aprovada nesse dia Isso. e deve ter sido feita e estudada Quem que era, antes quem que era o seu antecessor? Era o Meu Ferrari? antecessor era Paulo, Paulo Ferrari. acho que é Paulo Ferrari, eu não lembro mais o sobrenome dele. Aí, a partir do momento que a lei entrou em vigor, a lei que a gente chama de lei das contrapartidas, né? Sim. O senhor instituiu, o senhor que ajudou na minuta da elaboração do decreto, porque o decreto foi instituído em 2016. 2016. Eu não participei da elaboração desse decreto. Na realidade, nós começamos a trabalhar efetivamente no estudo de impacto à vizinhança, que é os EIVs, né, que era obrigatório ser feito, depois de uma determinada metragem, acho que 700 metros, acima de 700 metros quadrados, na parte de serviços ou comércio, qualquer outra coisa, já era obrigado a se fazer o estudo de impacto de vizinhança, e, em função do estudo de impacto em vizinhança, se estabelecia a mitigação que deveria haver no caso. Havia muita dúvida a respeito disso aí. Inclusive, tinha muitas pessoas que diziam, não, isso daí não está funcionando ainda, isso aí não está valendo, isso daí não... E não havia contraponto de dizer, não havia mesmo na parte jurídica, não estou entrando na parte jurídica, mas estou dizendo que as pessoas chegavam e nos afirmavam, não, eu não vou mitigar por causa disso ou daquilo. Então, ocorreram alguma coisa desse tipo. E nós não tínhamos uma força legal para conseguir dar andamento nisso. Na realidade, eu me esforcei bastante, quando eu falo me esforcei bastante, em todos os projetos da qual eu pude opinar, no sentido de que eu entendia e eu entendo que o município deve ser mitigado em relação a grandes projetos, condomínios, edifícios, condomínios fechados e outras tantas projetos que podem ter até industriais ou de qualquer tipo de serviço que possa haver. Eu acho que ver o impacto que ele vai causar, junto ao município, junto à sua vizinhança. Tem uma água aí para o senhor, viu? Tá, obrigado. E, em função, se estabelecer qual é os níveis de mitigação para aquele projeto que está sendo implantado ou que está sendo aprovado, né? Havia a comissão que fazia esse estudo, que eu não lembro, desculpe, já passaram-se quase 7, 8 anos, eu já não lembro mais do nome de todas as pessoas, mas eu lembro que existia um estudo que era composto pelo pessoal da CEPRAM, e o pessoal do DAI, e o pessoal da Indurb, pessoal de obras, e, entre eles discutiam o que teria a formatação do estudo da mitigação que deveria ter e da proposta que seria apresentado ao projeto que seria apresentado. Por exemplo, está se fazendo um edifício, então ele vai causar um impacto numa determinada esquina, que já é um cruzamento mais assim, perigoso, um cruzamento mais de alto tráfego. Então, se colocava-se, muitas vezes, se pedia a instalação de um semáforo com pinturas de faixas, dando toda aquela segurança necessária para o trecho. Em outros locais, que eu entrei particularmente em alguns poucos projetos, porque, na realidade, o secretário ele não aprova os projetos. Quem aprova são as seções respectivas que fazem esse serviço. Quando existe alguma dificuldade, então se vem até o secretário para se estabelecer um trabalho de como seria conduzido. Como eu sempre fui muito favorável à mitigação dessas partes, então, muitas vezes, antes de apresentar um edifício, e por não ter assim, o que eu quero dizer, assim, como não existia um parâmetro do que se pedir, o que não se pedir, não foi estabelecido em momento nenhum, até a minha saída não foi estabelecido isso. Então, muitas vezes, na chegada de um determinado projeto, que não se queria fazer absolutamente nada,
eu conversava com o proprietário, conversava com as pessoas que estavam envolvidas com aquele projeto. Vamos ver no que chega, porque tem determinados pontos que botar um semáforo numa esquina não vai resolver muita coisa, pintar a faixa vai resolver menos ainda. Então, eu olhava a região circunspecta daquele empreendimento, aonde ele poderia estar impactando, mas às vezes uma entrada nas Nações Unidas, e aonde eu me recordo de ter pedido a um empreendedor bauruense que ele fizesse uma ilha, quer dizer, os ônibus circular na Getúlio Vargas, ele não tinha para onde entrar, então ele ocupava uma pista, interrompendo o trânsito. Então, eu pedi que fosse mitigado de tal forma uma empresa que ela fizesse um recuo totalmente aprovado pela prefeitura, tal, e eles concordaram fazer. Então, isso entrou no processo. Entrou no processo como se fosse o comprometimento daquela empresa quando, da entrega do seu projeto, da sua obra, ele executasse aquilo para que fosse recebido o OBITS e outras coisas mais. Houve outros casos em que a gente não conseguia mitigar no sentido de receber dinheiro. Porque se você for receber dinheiro, o dinheiro vai para a tesouraria e não vai trazer benefício nenhum naquele momento. Então, a gente, muitas vezes, algumas vezes, solicitava pé-brita, para o Departamento de Obras Públicas, para que eles pudessem utilizar aquilo em benefício, às vezes, até de outras regiões ou próximo, no sentido de pavimentação, recap, essas outras coisas que poderiam trazer benefícios para aquela região que estava sendo equacionada. Esse é mais ou menos o que eu tenho que falar em relação a isso. Não houve nenhum grande projeto assim que fosse assim de falar assim, não, teve que se trabalhar em cima de uma mitigação mais rigorosa, mais coisa. Não. Eu lembro assim, pessoalmente, do que ocorreram, foi esses casos. E só para finalizar, eu não vou tomar muito tempo de vocês, assim, como não havia chegado nenhum ponto, não existia parâmetro para cobrança, nem disso, nem daquilo, não estava estabelecido o que seria cobrado de cada um ou como seria cobrado. Nós fomos, assim, um pouco inventando um caminho para se cobrar alguma coisa dos empreendedores, sempre dentro do processo. Sempre dentro do processo. Todos os processos que tiveram esse tipo de mitigação solicitada e pedida, no processo se mantinha aquilo que foi pedido. Então, eu conversava muito, primeiro com o doutor Luiz Eduardo, que foi promotor de justiça, da área de desenvolvimento e urbanismo, e depois com o doutor Henrique, que acho que até hoje é o promotor. E eles também, naturalmente, igual a nós, éramos a favor de que fosse mitigado. Mas eles também não tinham parâmetro. Não tinha como se colocar. Vai se colocar 1% do valor da obra, 2, 3, depende. Então, de repente, tem determinadas obras que você, às vezes, sei lá, é uma obra, é um hospital, você tem que pensar de outra forma, né? Então, ficou-se estabelecido uma coisa junto à promotoria, no finalzinho do meu tempo de prefeitura, de CEPRAM, que nós cobraríamos 1%. Isso foi estabelecido junto, não foi assim, acho que feito nenhum documento, nem nada, mas estabelecido junto ao promotor, que se cobraria 1% sobre todos os empreendimentos que tivessem que ser mitigados. 1% do valor da obra. E quem definia o valor da obra, o custo do valor da obra, era o Sindicato dos Construtores. Se ligava ao sindicato, passava a metragem, passava certinho local, e eles nos informavam qual era o valor. E daquele valor ia ser estabelecido 1%. Então, começou a se criar uma pequena regra, mas não era oficial. Era praticamente um acordo entre a promotoria e a CEPRAM. Tá certo? E onde depositava esse dinheiro? Se não tem previsão legal, onde é que depositava? Não, estou dizendo, esse caso de 1% teria que ser depositado para a Prefeitura Municipal. Mas o empreendedor fazia esse depósito de 1%? Devia fazer, não sou eu que controlo o depósito.
Então, mas esse 1% ou essas medidas mitigatórias nos empreendimentos, o senhor disse que, por exemplo, a pessoa ia construir um prédio. Bom, deixa eu ver as medidas mitigatórias para esse prédio. Ó, precisa fazer isso, fazer aquilo, tal. Então, o DAI apontava lá a sua medida mitigatória, a Indurb apontava a sua medida mitigatória, a Obras apresentava a medida mitigatória, assim fazia com a educação, com a saúde e tudo mais. Ponto. Uma vez definido isso, as medidas mitigatórias de cada pasta, Sim. isso era entregue ou era apresentado ao empreendedor. Sim. Ele assinava, não assinava? Em comum acordo. Ou ele discordava, ou discutia lá algumas questões, mas acabava assinando. Não, sim, tinha, ele assinava, inclusive ele era citado em processo. Isso, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, o empreendimento, quando ele finalizava, Sim. ele terminava, que ele precisava lá do... Ele não teria o habite enquanto ele não fizesse Isso, eu pergunto para o senhor, isso era cumprido? Era cumprido. Se ele não entregasse as medidas mitigatórias, não era cumprido. Isso está estabelecido no processo. Não, eu sei, mas era isso que foi, assim que funcionava. Assim que funcionava. Pelo menos até dia 10. Outra pergunta que eu ia falar para o senhor. Vamos imaginar que a secretaria, o DAI, definiu lá como medida mitigatória, falou, olha, eu preciso disso, disso, disso. Só que o empreendedor não gostou daquilo ali, ou seja, ele não cumpriu aquilo ali. Poderia o prefeito ou o secretário do Planejamento rever aquela medida mitigatória, desconsiderando lá o que o DAI tinha escrito? O DAI não. O DAI faz a sua exigência separada de qualquer um. Ou ele pede um poço, ou ele pede... Sim, mas alguém pode mudar essas exigências? Da parte da CEPRAM, não. Não. Da parte Nem o prefeito, nem o secretário. Isso aí não sei. Prefeito, eu não sei. Em algum caso que o senhor atuou, o senhor eu... lembra de alguma participação do prefeito em que ele pegou e disse, olha, vamos mudar essa medida mitigatória de X para menos X, ou dividido por 2? Não me recordo de nenhum caso. Nenhum. Não me recordo. Sim. Se houve, eu não me recordo de nenhum caso disso aí. Não tenho conhecimento. Tá ótimo. Eu agradeço, senhor. Muito obrigado. Mais algum vereador? Eu só fiquei com uma dúvida, né, até em virtude da fala com o vereador Meira. Os parâmetros que definiu-se lá à época, junto com o Ministério Público, era 1% do valor da obra para se converter em mitigação e contrapartida, ou era 1% para Se estabelece, por isso que eu digo, isso aí já ocorreu bem no final do meu tempo de prefeitura. Se estabeleceu 1% do valor da obra, do custo da obra, que é o que o Sindicom fornece. Ele não fornece valor por quanto vai se vender, não. Ele se fornece o custo da obra. É sobre esse custo da obra que se estabeleceria 1%. Agora, da forma que ia receber, a prefeitura que estabelecer junto aos departamentos da CEPRAM, de que forma que ia entrar isso aí. Eu não cheguei a pegar nenhum desse em andamento. Entendi. Tá certo? Porque, no finalzinho, nós estávamos já definindo a nível quase que jurídico, porque o promotor exigia, mas não tinha lei que fizesse, que desse o condicionamento. Vai se fazer isso, vai se pedir isso. Não existia. Então, tudo que teve que ser feito, foi feito mais ou menos em função de acordo. Nós ficamos muito próximos, durante os 18 meses que eu fiquei, ficamos muito próximos, restabeleci um contato que não havia. Aliás, por sinal, o clima estava muito difícil com a promotoria pública, né? E eu consegui, devagarzinho, reestabelecendo o contato com a promotoria, e, no fim, a gente praticamente assim se aliou as ações de tal forma que a gente não fizesse nada errado. Então, foi um dos motivos que a gente teve assim bastante, e estava em desenvolvimento também o projeto da Lei de Ocupação de Solos, usos de solos. Então, a gente tinha muito contato com a promotoria em função do desenvolvimento disso aí. Entendi. Então, a cada projeto fazia-se uma avaliação e com critérios você tinha um custo, subjetivos ali. Você tinha um custo. Agora, esse custo, é que eu disse para vocês, no finalzinho, eu consegui estabelecer um valor com a anuência da Procuradoria Pública, porque nós não tínhamos parâmetro para cima ou para baixo. Então, se estabeleceu esse 1%,
E eu acredito que as pessoas tenham seguido daí para frente esse critério até hoje. Porque a minha reunião com o promotor, eu nunca fazia sozinho. Aliás, não fazia reunião sozinho com ninguém. Sempre tinha 2, 3 envolvidos da área, podendo falar, podendo dar seu parecer dessa forma. E, junto com as promotorias, sempre, quando eu ia falar com o promotor, sempre levava 1 ou 2 pessoas junto da CEPRAM, no sentido de que o que eu pudesse vir esquecer, a outra pessoa da área pudesse lembrar na hora e fazer assim um retoque na minha fala ou qualquer coisa parecida. Tá certo. É só pedir para o senhor, a hora que responder, falar com o micro... Acho que o vereador relator tem uma pergunta, fica à vontade. É uma coisa rápida. Pois não. Doutor, é só para entendimento mesmo, tá? Então, na sua época, vamos supor, se o senhor pegasse um condomínio de casas térreas, um exemplo, e o senhor, na época, na oportunidade, o habite-se para essas pessoas que iriam entrar nas suas residências. Só se dava o habite-se depois do processo da mitigação já está pronto, é isso? O estabelecimento era isso aí. O habite-se, o condicionamento era que, se você der o habite-se, acabou qualquer coisa. Com o habite-se, você vai ao cartório de registro e registra. Terminou. O prédio já está instalado. Então, nós sempre estabelecemos que o habite-se, quando alguém entrou com o pedido habite-se, a mitigação tem que estar pronta. Ou tem que estar em andamento, tem que estar sob fiscalização, alguma coisa desse tipo aí. Tá certo? Ok. Tá certo. Mais algum vereador? Não. Senhor Antônio Grilo Neto, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui, veio aqui convidado, né, pôde trazer boas informações para contribuir conosco e também para que, né, a população possa conhecer um pouco do processo que existe dentro da CEPLAN em relação a esse tema de mitigação e contrapartida. Né, toda essa retórica, essa história, né, desde lá o governo em que o senhor participou. Então, eu acho que foi muito importante, eu só tenho a agradecer em nome de toda, né, a comissão. Antes, porém, eu vou perguntar ao doutor Marcos, representante da OAB, se ele tem alguma pergunta a fazer e tendo, fica à vontade para nos dirigir, doutor Marcos, e aí a gente pode repassar ao ex-secretário. Acho que não está funcionando aí não, acho. Pode pegar o microfone aqui, ó, Não, tá. Pega o microfone aqui, ó, na mesa do vereador Meira. Acho que está desligado aí. Agora sim. Aí, agora. Bom, boa tarde novamente, senhor presidente, pessoa no qual cumprimento os demais vereadores da casa, consultor jurídico, servidores da casa, o senhor depoente, né, senhor Antônio Grilo. Eu gostaria de fazer uma indagação, senhor presidente, relacionado à mitigação, né, que ele está comentando. Mitigação, que eu saiba, é atenuamento, né, diminuição. Se essa mitigação, por esse período que o senhor trabalhou à frente da secretaria, mais ou menos 1 ano e meio, né? Sim. 2015 até 2016, outubro, dezembro, se essa mitigação era feita de forma igualitária em relação às empresas. Pergunto isso porque, já que não tinha normatização, como que se dava esse critério? Se poderia ser diferente para uma em relação a eventuais outras empresas? Senhor Antônio, pode responder, por gentileza? Na realidade, essa mesma equipe que fazia a EIV, ou eles que faziam a proposta daquilo que eles achavam que deveria ser feito, tá certo? Então, não posso lhe garantir, mas eu acredito que tenha sido usado a mesma forma de obtenção de dados entre uma e outra, que não seria justo usar diferente.
Só para confirmar, o critério de concessão do ABITS, obra pronta, claro, né, o senhor foi muito claro na hora que o senhor respondeu, mas a efetivação das entregas da contrapartida não teria que estar pronto, ao invés de estar em procedimento de entrega? Na realidade, o condicionamento é assim, você tem um empreendimento, você não consegue entregar ele enquanto a mitigação não estiver pronta. Por isso que ele não recebe o ABITS. E sem o ABITS ninguém pode entrar numa obra. Desculpa, eu só perguntei, porque eu imagino, enquanto está se construindo e terminando uma obra, paralelamente poderia estar sendo feito outra, ou vice-versa, né? Não, foi nesse sentido. E a última pergunta, senhor presidente, eu queria fazer para ele, se ele tem conhecimento, se o Tribunal de Contas fez algum apontamento de irregularidade relacionado especificamente a obras de contrapartida, na época que o senhor esteve à frente da pasta? Não tenho conhecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agora sim, senhor Antônio Grilo, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente agradece. Vou devolver a palavra ao senhor para que possa fazer suas considerações finais e a gente segue aqui depois na... Bom, o que eu quero dizer é assim, agradecer. Estou à disposição de vocês, se precisarem de mais alguma coisa. Procurei estabelecer tudo que eu tenho conhecimento sobre o assunto. O que eu posso dizer é que eu peguei uma fase bem de transição do que aconteceu. Quer dizer, não houve medidas taxativas. Claro, foi aprovada a lei do estudo da vizinhança, do impacto da vizinhança. Muito bem, ela passou a ser feita. Mas não se estabeleceu regras, regulamentação para mitigação ou qualquer outra coisa. Então, se ficou num período hoje, não sei, não poderia afirmar como é que está hoje, e nem depois que eu saí, porque depois que eu saí também não tive mais interesse em ver o que estava acontecendo. Mas sei que houve a mitigação, por exemplo, igual da Praça Portugal, de um grande empreendimento que parece que houve no alto da cidade, mas não tenho de outras coisas. Mas deve estar acontecendo a mitigação normal, igual ficou mais ou menos estabelecido na época. Mas peguei uma época de transição, como assim, quase que nem o miolo da coisa, entre o nada e ter que fazer alguma coisa, mas não se estabeleceu exatamente o que deveria ser feito, nem como deveria ser colocado, aonde iria o dinheiro, para onde não iria, e essas coisas todas não ficaram estabelecidas. Perfeito. A gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade de ter vindo aqui, né, que foi muito importante, e assim está encerrada aqui a sua oitiva. Nós temos uma próxima oitiva, convidado o senhor Edmilson Queiroz Dias, né, que também foi secretário. Está agendado para as 15h15, portanto, agora às 14h56, eu vou suspender a reunião e voltamos às 15h15 para a oitiva do senhor Edmilson Queiroz Dias. Está suspensa a reunião às 14h57. Senhoras e senhores, boa tarde. Às 15h49 do dia 25 de julho de 2023, retomamos a nossa reunião da Comissão Especial de Inquérito, que trata de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações de empreendimentos privados no município de Bauru desde o ano de 2014. A nossa sequência aqui seria, né, por ouvir o senhor Edmilson Queiroz Dias, que foi secretário de Planejamento, estava previsto para as 15h15, ele ainda não chegou, mas, né, o nosso convidado das 16 horas já chegou, que é o doutor Luiz Pegoraro, está aqui conosco, né, participou do governo municipal, foi secretário também, e aí, então, nós vamos antecipar aqui, de modo que a gente já possa ouvi-lo. Além de mim, estamos aqui, né,
o vereador Milton César de Souza Sardim, relator desta comissão, e os vereadores, membros da comissão, vereador Meira, vereador Borgo, vereador Beto, né, além do nosso consultor jurídico, Arildo Lima Júnior, e também do representante da OAB, Dr. Marcos Rios, que está conosco aqui, designado pela presidente da OAB, doutora Márcia Negrisoli. Então, eu, primeiramente, doutor Luiz, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, atendendo o convite desta comissão, e também, né, vou te passar a palavra para que você possa fazer uma introdução aí da sua pessoa, enfim, que governo que você participou, né, qual era a atividade, a função, e, na sequência, a gente abre aos colegas vereadores para que possam, né, dialogar contigo e fazer eventuais questionamentos que eles ainda tenham. Tá? Então, fica à vontade, muito obrigado. Sempre um prazer, né, receber aqui uma pessoa do quilate do senhor nesta Casa de Lei. Tá? Fica à vontade. Muito boa tarde a todos. Em nome do vereador Manuel Lesila, cumprimento a todos. Uma grande satisfação aqui estar, quiçá colaborar com a apuração. Eu fiz parte do governo Rodrigo Agostinho. Eu fui secretário dele, o primeiro secretário jurídico, 2009 e 2010, salvo engano, até setembro de 2010, quase 2 anos. Eu confesso, Manuel, eu não lembro dos detalhes. Se eu quiser fazer algumas perguntas específicas para tentar me puxar informações. Tranquilo, nós vamos passar aqui as informações, as informações não, a palavra aos vereadores, para que possam, né, se quiser fazer aqui algum questionamento, e aí nós vamos dialogando. Vereador relator, tem algum questionamento? Fica à vontade. Doutor Pagolário, boa tarde. Só uma pergunta, é bem rápida, na verdade, e de maneira exemplificada, o caso aconteceu alguma situação nesse sentido da pergunta, por isso da maneira exemplificada. Na sua época, foi feita alguma autorização, que o senhor lembre, de contrapartidas, alguma empresa que fez algum projeto na cidade, de contrapartidas, e eu estou exemplificando na questão de moradias, por exemplo. Nessa questão especificamente de moradias, no caso da mitigação, da possível mitigação, o habite-se era entregue mediante a finalização com a mitigação, ou poderia, nesse caso, numa questão social, o empreendedor liberar o habite-se antes da mitigação concluída? Agradeço o questionamento, vereador. Eu não me recordo, são 14 anos, pelo menos, que nós estamos falando. Eu tentei puxar alguma aprovação daquele tempo, 2009, 2010, porque isso corria perante a CEPLAN. E a CEPLAN é quem tinha autonomia para fazer as aprovações, as avaliações, o habite-se. Em relação a essa mitigação, eu peço desculpa, eu não me recordo se teve essa situação, não me recordo. Vereador, relator, tem mais algum questionamento? Não? Eu vou passar aqui aos demais colegas, se caso tenha algum questionamento. Vereador Meira, vereador Borgo, vereador Meira tem? Fica à vontade. Doutor Pegoraro, tudo bem com o senhor? Eu queria fazer uma pergunta. Só o período que o senhor foi secretário de Negócios Jurídicos, qual foi, por favor? 2009 e 2010. Então, a Lei 6.626, que é a lei do estudo de impacto de vizinhança, ela foi criada em 2015, né? Então, Isso. o senhor nem secretário... Não era secretário. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Na época que o senhor militava lá no Secretaria de Negócios Jurídicos, quando tinha um empreendimento, ele ia ser construído na cidade, um prédio ou um hospital, enfim, em que hoje, né, a lei municipal
ela exige o estudo de impacto de vizinhança e também as contrapartidas. Naquela época, já existia alguma coisa nesse sentido ou não? O empreendedor simplesmente submetia o crivo da apreciação do projeto à Secretaria do Planejamento e fazia algum tipo de exigência de contrapartida? O senhor lembra de alguma coisa nesse sentido? Vereador, eu não me recordo de contrapartida, mas eu tinha muita segurança na PPI. A PPI, na época, estava a doutora Nancy, doutora Marina, doutora Alexandre Fantin. Então, eu tinha plena confiança neles. Então, eu não me recordo em relação a essa contrapartida, essa parte técnica, seria mais com a CEPLAN. Então, não me vem nenhuma situação para tentar puxar. Me perdoe. Porque não era uma coisa, ou seja, de uma rotina, né? Mesmo porque não tinha uma lei, né? Essa análise, essa exigência não era nossa, porque se tivesse exigência legal, partiríamos de nós. Como não tinha, então eu não sei o que acontecia na CEPLAN, essa decisão na CEPLAN gabinete não passava por nós jurídicos, porque como não tinha previsão legal ainda, então isso não estava na nossa análise naquele momento. Sim. O senhor conhece essa... O senhor tem ciência dessa lei, que é a 6.626 de 2015? Sim. O senhor, pelo conhecimento jurídico que o senhor tem, né? Eu estou fazendo agora uma pergunta aqui, eu estou até abusando do seu conhecimento, tá bom? Mas é interessante para nós aqui esse assunto, por quê? Uma vez definido as contrapartidas ou definido os impactos, a mitigação para um determinado empreendimento, o senhor entende, porque isso passa pelo crivo da Secretaria do Planejamento, depois vai para o gabinete o grupo de análise de empreendimento, que é o GAI, né? Depois vai para a comissão, o Conselho do Município de Bauru, ou seja, passa por crivos, né? Da iniciativa popular, que é o conselho, passa pelo crivo técnico, que são os técnicos e tal. Uma vez definido a mitigação para um empreendimento, o senhor entende que o prefeito ou o secretário do planejamento deliberadamente podem alterar essa contrapartida ou essa mitigação? Bom, vamos lá. Juridicamente eu entendo que sim, que é discricionário, há uma grande liberdade. Só que essa liberdade não quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser. Tem que justificar para ele não concordar, não acompanhar aquele apontamento que foi feito. Então, o chefe do executivo não tem obrigatoriamente, no meu entender, que seguir o que foi decidido. Mas, para ele sair daquela decisão, tem que ter justificativas fortes para poder amparar o não acompanhamento. É isso, ou seja, se o DAI definiu que tem que fazer uma perfuração de um determinado poço, o senhor entende que o prefeito ou a prefeita, né, o chefe do Poder Executivo, tem poder discricionário de pegar e falar, não, eu entendo que não é o caso. O senhor entende Ele tem essa liberdade, mas tem que ter amparo, fundamento para poder justificar. Por que não o posto aqui, talvez ali, ou a profundidade ali, alguma coisa técnica? É discricionário, ele tem essa liberdade, sim, o chefe do Executivo, para essa decisão, mas tem que ter amparo para poder não acompanhar. Ótimo, é isso que eu queria saber. Doutor Pegoraro, eu agradeço. Muito obrigado. Perfeito. Os demais colegas? Não, não tendo mais perguntas, eu vou passar a palavra ao colega da OAB, doutor Marcos Rios, que está sempre aqui com a gente, se quer fazer alguma pergunta ao nosso colega aqui, doutor Pegoraro. Boa tarde. Doutor Marcos. Doutor Pegoraro, Marcos. prazer revê-lo, né? Colega de trabalho. Eu gostaria de fazer uma indagação. A administração pública tem que cumprir a lei, né? O princípio da legalidade estrita. O alvará é concedido quando está tudo pronto, acabado. O senhor acha que é possível conceder um alvará sob a justificativa da finalidade social? Bom, vamos lá, tecnicamente... A obra não estando acabada? Bom, Marcos, um abraço, satisfação revê-lo. Alvará, tecnicamente, é um ato vinculado. Então, preenchidas as exigências que lhe foram impostas, tem que ser fornecido. Então, é um alvará, preenchido o requisito, não tem o que fazer. Era só essa pergunta, senhor presidente, mesmo porque ele foi secretário na gestão que foge, né, o período do objeto dessa CEI. Obrigado. Perfeito. Doutor Pegoraro, nós só temos a agradecer, né, enfim, ao convite aqui do senhor, que veio, né, convidado, embora seja no período de 2009 2010, né, na gestão do prefeito Rodrigo Agostinho, em que também é objeto desta comissão. Então, acredito, por isso que, né, o vereador relator trouxe, né, obviamente, o convite. E, de certo modo, contribuiu aqui tecnicamente. É uma pessoa
um advogado do quilate do senhor tem muito a contribuir aqui com algumas dúvidas técnicas, né? E os colegas puderam explorar, né, esse seu conhecimento aí. Então, o senhor quer fazer alguma pergunta? Só queria fazer um comentário, doutor. Eu acho que houve algum equívoco em relação às datas, né, que o senhor, porque aqui é a partir de 2014. Então, eu queria reiterar o agradecimento da presidência e, consequentemente, já reafirmar que houve algum equívoco em relação à sua presença aqui, mas contribuiu bastante, não tenha dúvida disso. Eu quero agradecer. Como vinha falando, obrigado, doutor Pegoraro, né? E eu vou te devolver a palavra para que, se quiser fazer algum comentário, né, alguma consideração, fique à vontade, e aí, na sequência, a gente já encerra essa oitiva. Foi uma satisfação tentar colaborar com essa Casa de Leis. Eu agradeço, estou aberto à disposição para qualquer discussão jurídica, né, Marcos? À disposição sempre, viu, Luzila? Eu que agradeço aqui o convite, a honra de aqui estar nessa Casa de Leis. Muito obrigado, doutor. Eu gostaria de... O senhor Edmilson Queiroz já chegou? Não, Dias? Não? Não, então nós vamos aguardá-lo para ver se ele chega, tentar contato. Enquanto isso, a gente vai suspender a sessão, então a reunião. Então, está suspensa a reunião às 16h02. Senhoras e senhores, boa tarde. Às 16h06, estamos reiniciando a reunião da SEI da contrapartida, que tem como finalidade apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações de empreendimentos privados no município de Bauru desde o ano 2014. Nós tínhamos aqui a oitiva do senhor Edmilson Queiroz Dias, que foi secretário de Planejamento, não nos retornou com uma justificativa e também não compareceu até o momento, por isso nós estamos considerando aqui que ele não virá. Cabe aqui aos demais membros, caso queiram efetivamente fazer um reconvite, se manifestar, senão, né, nós vamos encerrando esta reunião. Antes, porém, eu gostaria apenas de lembrar ao vereador relator que até o dia 2 de agosto tem que ser protocolizado uma prévia do relatório, né, na DAO, para que, então, possa ser dado o devido encaminhamento, né, o relatório prévio que cumpre 30 dias. Como a portaria da SEI foi publicada no dia 2 de julho, nós temos até o dia 2 de agosto. Então, fica aqui já o pedido para tanto. Ainda, durante esta reunião, chegou aqui o parecer do consultor jurídico, né, que nós havíamos pedido sobre o pedido do vereador Marcos Antônio de Souza acerca do impedimento do vereador Eduardo Borgo. Então, eu vou pedir ao vereador relator para que possa fazer a leitura, e aí a gente já faz um encaminhamento aqui para os autos. Senhor presidente, referência ao ofício DAO, SEI contrapartidas, DC 23, processo 100/23. Trata-se de solicitação de manifestação jurídica sobre o objeto do requerimento formulado pelo vereador Marco Antônio de Souza, com pedido de impedimento do vereador Luiz Eduardo Borgo em participar como membro da Comissão Especial de Inquérito que apura as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações e empreendimentos privados no município de Bauru desde o ano 2014. O pedido de impedimento se funda essencialmente sobre a participação do digno membro da SEI, vereador Luiz Eduardo Borgo, quando participou do governo municipal no mandato anterior e teve feito parte como membro do conselho da cidade. Esse conselho, entre várias outras atribuições, possui também a atribuição de analisar as chamadas contrapartidas conforme determina
à legislação vigente. O Instituto de Impedimento relacionado aos vereadores da Câmara Municipal de Bauru está previsto no artigo 181, parágrafo 4º do regimento interno dessa Casa, onde se diz: tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse pessoal, deverá o vereador dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado em branco para efeito de quórum. Esse procedimento diz respeito ao voto em proposituras. Em outras formas de impedimento, tipos, não são disciplinadas pela norma interna. Portanto, o impedimento trata-se do artigo 32 do RI. É genérico e subjetivo. Como não há disciplinamento objetivo, o objeto do pedido de impedimento apresentado será analisado por analogia em seus critérios naquilo que possa assemelhar-se previsto na norma interna. Sobre os fatos, a participação do vereador Luiz Eduardo Borgo se deu na qualidade de representante do Poder Executivo nos assentos que a administração possui por direito no Conselho da Cidade, participação paritária. Portanto, em tese, representava os interesses da administração pública municipal. No requerimento, não ficou demonstrado fatos objetivos que evidenciassem motivação de causa própria ou interesse pessoal, critérios utilizados por analogia por falta de outros de forma objetivos e proporcionar incidência, princípio da legalidade. Como parâmetro a ser utilizado no artigo 181, parágrafo 4º do regimento interno, traz em sua redação que ao vereador cabe a análise que envolva critérios que importe o seu impedimento e a este pertence o juízo de valor, sob pena de quebra do princípio da impessoalidade, invalidação do procedimento e responsabilização pessoal. Nesse sentido, no entendimento da consultoria jurídica, o procedimento está carente de evidência que demonstre objetivamente o impedimento, cabendo ainda a esse vereador a decisão inicial. Importante informar que a manifestação da consultoria é de ordem opinativa, cabendo a autoridades competentes as decisões finais. Bauru, 23 de julho de 2023, assina o consultor jurídico, Dr. Arildo de Lima Júnior. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador relator. Bom, como o vereador Borgo já havia mencionado que não ia se declarar impedido, e o parecer da consultoria nesse sentido, de que cabe ao vereador se declarar impedido, esse assunto, por hora, está encerrado. Vou juntar o processo, o parecer ao processo, e assim a gente segue. Bom, além do relatório, eu só gostaria de, mais uma vez, lembrar aos nossos membros da comissão e também a toda a população que na próxima semana não teremos reunião da Comissão Especial de Inquérito por conta do aniversário de Bauru, e que a sessão deve ocorrer tão somente no dia 2, né, e isso acabou atrapalhando aí a disponibilidade do plenário. Então, a nossa próxima reunião é no dia 8 de agosto, onde serão ouvidos às 14h30. Nós iniciaremos a reunião às 14 horas, mas teremos oitiva a partir das 14h30. Às 14h30, Dr. Orlando Costa Dias, ex-secretário municipal de saúde e vice-prefeito. A senhora Natasha Lamônica Moinhos, às 15h15, ex-diretora do Departamento de Planejamento Urbano e da Secretaria Municipal de Planejamento. Senhor Edson Antônio Perazzi de Aquino, às 16 horas, que é presidente do Conselho do Município. Às 16h45, senhor Márcio Antônio Tonin Colim, ex-presidente do Conselho do Município, às 16h45. E nós já temos também oitivas para o dia 15 de agosto, que é o senhor Raeder Rodrigo Porcaro Pugliese, às 14h30, do dia 15 de agosto, e o senhor José Chaides de Sampaio Alves, às 15h15 do dia
15 de agosto. Para que os vereadores possam, então, se organizar, no dia 15 nós temos tão somente 2 oitivas. Caso algum membro queira pedir uma nova oitiva ou convocação, fique à vontade, e nós assim faremos a partir, então, do dia 22 de agosto, porque aí os vereadores já podem se organizar em relação, né, aos horários e suas agendas. Então, caso tenham mais pessoas a indicar, podem ir indicando que a gente vai fazendo as convocações e os convites. Tá? O vereador Borgo tinha sugerido que a gente pudesse ouvir secretários de planejamentos de outras cidades que tenham regulamentação e critérios objetivos para essa questão da contrapartida e mitigação. Então, caso algum membro da comissão, ou o próprio vereador Borgo, tenha sugestão de cidades, de secretários, que a gente possa convidar e, de repente, fazer uma vídeo para entender como funciona nessas cidades, fique à vontade de trazer, né, a essa presidência, para que a gente possa tentar avaliar se, eventualmente, os secretários de outras cidades queiram conversar conosco. Tá? Eu fico totalmente à disposição, caso efetivamente tragam essa indicação de cidade. Portanto, nada mais havendo a tratar no dia de hoje, nós encerramos essa reunião às 16h16. Quero agradecer a todos os membros da comissão, consultor jurídico, a mídia de um modo geral, do Vinícius, que secretariou aqui, todos os servidores, também o doutor Marcos, representante da OAB, e também a doutora Márcia, por ter aqui nos auxiliado. Está encerrada essa reunião às 16h16. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe.